Boa noite a todos. Hoje, 17 de janeiro de 2017, nós estamos reunidos para estudarmos o livro Obreiros da Vida Eterna. Estamos exatamente no capítulo 13, Companheiro Libertado. Vamos fazer uma recapitulação com a nossa querida irmã Maria Luísa. Bom, o André, ele viu toda aquela preparação para o desencarne do Dimas. Ele se preparando para ajudar o Dimas, então ele pergunta do Jerônimo se o Dimas realmente tinha aproveitado o tempo dele enquanto estava encarnado, se tinha resolvido tudo. E o Jerônimo diz que não. E o André, então, como ele mesmo coloca aqui de uma forma até venenosa, ele começa a pensar, poxa, se ele não aproveitou todo o tempo dele na Terra, por que toda essa preocupação? Por que toda essa preparação, né? Aí ele ainda pergunta do Jerônimo, ele foi suicida como eu? Saiu antes da hora? Saiu antes da hora, né? Então, será que ele foi suicida como eu? O Jerônimo disse não. O Jerônimo percebe, né? Então vai explicar para ele por que toda aquela preparação com o Dimas. Que o Dimas realmente foi uma pessoa dedicada, que se dedicou, né, a ajudar as pessoas, que se esqueceu dele como pessoa, que ele foi uma pessoa que não se alimentava direito, que ele trabalhou duro desde cedo, que ele formou uma família e cuidou dessa família com o suor do trabalho dele, né? Que ele era mal alimentado, ele ajudava as pessoas, ele tirava dele para ajudar as pessoas, né? E com isso as pessoas que ele ajudava, ele se entregava tanto com isso para ajudar, que ele acabava até absorvendo o problema das pessoas para si. Isso tudo foi lesionando o fígado, né, o coração, enfim, e ele foi adquirindo aquelas doenças. Só uma observação, não era pelo fato dele se entregar, era pelo fato dele não ter maturidade emocional. E ele acabava se envolvendo, né? Para ouvir o lamento do outro sem absorver a enfermidade do outro. Imagina a enfermeira que vai cuidar de de repente alguma enfermidade e ela não vai preparada para isso, um EPI necessário para que não se contamine. Isso. Então ele acabava se contaminando, ele absorvia o sofrimento. Os problemas, né? Uhum. Devemos nos dedicar? Devemos. Mas sabermos ouvir, auxiliar, sem absorver a enfermidade emocional do outro, né? Então é isso que realmente o Jerônimo explica para ele, né? Para o André. Toda essa parte que ele tendo ajudado as pessoas, mas ele, como a Conceição complementou, ele não se isolava, ele absorvia os problemas para ele. E isso acabou redundando em doenças sérias para o nosso irmão Dimas, né? Ok, então vamos lá. Eu vou voltar só um pouquinho, só para a gente pegar o fio da meada também. Dimas poderia receber com naturalidade semelhantes emissões destrutivas, mantendo-se na serenidade intangível do legítimo apóstolo do Evangelho. Todavia, não se organiza de um dia para o outro o anteparo psíquico contra o bombardeio dos raios perturbadores da mente alheia. Como não é fácil improvisar, cai seguro ante o oceano em ressaca. Cercado de exigências sentimentais, subalimentado, mal dormido, teve as reiteradas congestões hepáticas, convertidas na cirrose hipertrófica, portadora da desintegração do corpo. Interrompeu-se o orientador e, como me sentisse fundamente envergonhado pelo paralelo que inadvertidamente estabelecera, Jerônimo acentuou. Segundo observamos, há existências que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. A visão imperfeita dos homens encarnados reclama o exame acurado dos efeitos, mas a visão divina jamais despreza minuciosas investigações sobre as causas. Como se fosse assim, foi a conclusão do que ele falou a semana passada.
Porque o Dimas, ele desencarnou antes da hora, começou a dizer, olha, a programação dele era para 75, ele está voltando, vamos supor, com 60. Antes da hora foi. Era porque ele estava bebendo? Não. Era porque ele estava fumando? Era porque ele estava com ódio no coração, desejando mal para todo mundo? Não era. O propósito dele era bom, era útil. Ele gostava de fazer o bem. Ajudava as de pessoas, ajudar. Ele só não estava sabendo administrar isso. Mas ele gostava. Então, o propósito era muito bom. E é isso que está sendo avaliado. Ele está devolvendo o uniforme antes da hora? Está devolvendo o uniforme? Sim. Mas o que o levou a devolver antes da hora? O uniforme seria o corpo, né? Enfermo, maltratado. Não era fazendo uso de atender os seus desejos mesquinhos. O propósito dele realmente era outro. Por isso que ele diz, segundo observamos, existem existências que perdem pela extensão. Então, ou seja, agora é o quê? Ficou menor, mas ganhando, né? Porém, pela intensidade. Trabalho que ele realizou. Intensidade por quê? Às vezes nós levamos 40 anos só para entender que devemos auxiliar o nosso irmão. Então a intensidade dessa criatura foi muito lenta. Foi preciso 40 anos para a ficha cair. Ele não, apesar de ter sido um curto tempo, a vida dele foi intensa na prática do bem. Agora, parece assim, quando a gente fala na prorrogação do mais tempo, parece assim, a gente olha assim, é como se fosse um troféu, né? Olha, fulano ganhou uma moratória. Nós temos que entender que assim, olha, é preciso, por exemplo, nós lidamos aqui com 30 dias de moratória, né? Por quê? Por causa da dificuldade da família. Então, o que acontece? Às vezes a criatura, ela necessita de uma moratória para resolver encrencas. Porque lembra que nós estamos internados, na fala de Emmanuel, e quem se interna em um hospital. Estudando o céu e o inferno, os espíritos que retratam a sua desencarnação, espíritos que viveram no bem, todos unânime diz a sensação de alegria, de bem-estar, de leveza, porque você sai do escafandro. Mas por que eles acordam nessa? A primeira diz é uma sensação de alegria enorme. Mas foram criaturas que viveram pautados dentro do Evangelho. Não montaram nenhuma instituição de caridade, nada disso, mas eram úteis à vida. E sai do corpo bem tranquilo com aquela sensação. Nós vamos ficar infelizes porque a criatura foi dado baixa na carteira dela? Que isso? Então aqui ele coloca essa intensidade. A visão imperfeita dos homens encarnados reclama o exame apurado dos efeitos. Mas a visão divina, meus irmãos, jamais despreza minuciosas investigações sobre as causas. Então, morreu. Por quê? O que levou? Qual a intenção? Então, sempre nos é avaliado a intenção. Muito bom, né? Calei-me humilhado. Porque ele iniciou indagando, né? Dimas então foi um suicida? Porque ele era um suicida, André Luiz. É como se ele dissesse, não queira te comparar com Dimas. Tu viveste para te servir e servir os teus desejos. Dimas não. O hábito de analisar pessoas e ocorrências unilateralmente, mais uma vez me impunha proveitosa decepção. E é proveitosa porque tirou a lição. Que aprendeu, né? Uma lição que aprendeu. Deixou de ser ignorante. Deixou de ser ignorante. Naturalmente, o assistente conhecia-me a antiga posição. Estaria informado de meus desvios anteriores, mas dignava-se evitar-me desapontamento mais fundo com referências comparativas. Assomaram-me recordações do passado mais nítidas e esclarecedoras.
inegavelmente, conduzir a minha última experiência como melhor me pareceu. Tomava refeições calmas e substanciosas, a hora certa, dera-me a estudos prediletos, dispunha de meu tempo com rigorosa independência nas decisões, cerrava a porta aos clientes antipáticos. Alguém se identifica? É o André, né? Ele está fazendo uma autoavaliação da sua última existência. Se nós formos nos identificando, vai fazendo um ticket assim. Eu. Tomava refeições calmas e substanciosas, à hora certa, dera-me a estudos prediletos, dispunha de meu tempo com rigorosa independência nas decisões, cerrava a porta aos clientes antipáticos, quando me faltava disposição para suportá-los, nunca molestara o fígado por sofrimentos alheios, nunca me senti entristecido porque está doendo a coluna da Maria Luísa. Nunca me preocupei. Nunca, ele colocou nunca. Porque era ele, pequeno, para conter as vibrações destruidoras de minhas próprias irritações. Como se só as minhas irritações já bastavam. Ou seja, é o egocentrismo. O que é o egocentrismo? Gente, eu sou o centro de tudo. Então, quando eu estou sofrendo, a minha dor é a maior. A dificuldade, eu tenho que me atender. Então, a pessoa está sempre para si. Ela não consegue se sensibilizar e nem se preocupar com o outro. Eu tenho que me preocupar comigo. E o resto? Dane-se. Meu umbigo. Nunca molestar o fígado por sofrimento alheios, porque era ele, o fígado, pequeno para conter as vibrações destruidoras de minhas próprias irritações. Ao sentir-me contrariado nos pontos de vistas pessoais. Mais um tiquezinho? Se não for do jeito que você falou ou disse, isso já é motivo para você se irritar muito. Novamente, o egocentrismo. E, sobretudo, aniquilara o aparelho gastrointestinal pelo excesso de comestíveis e bebedices aliados à sífilis, a que eu mesmo dera a guarida levianamente. Havia, portanto, muita diversidade entre o caso Dimas e o meu. Que pena que foi preciso ele desencarnar para a ficha cair. Então, nós estamos sendo chamados para fazer essa avaliação aqui encarnado. Álcool mata. Não tem jeito, faz mal. Nosso corpo não foi feito para consumir álcool. Cigarro mata, acelera o processo. Sexo sem cuidado, sem respeito, também mata. É um tipo de suicídio. Porque você sabe, você está tomando álcool, tu sabe que aquilo dali te faz mal. Então é um suicídio. O cigarro destrói, libera. Comida, né? Nutricionista que está aí. Gordura, mata. Então, nós temos a informação, aí depois põe tudo para fora, passa mal, fica com refluxo, com uma confusão doida. Não dorme sentado. Então, no momento que alguém fala algo que você não se agrada, que você começa não só a gritar, a berrar, mas às vezes você não grita, mas por dentro você fica se corroendo, isso também já é um ato realmente de suicídio. Havia, portanto, então, muita diversidade entre o caso Dimas e o meu. O dedicado servidor do bem empregar as possibilidades que o céu lhe confiara em benefício de outrem. Quanto a mim, centralizado em mim mesmo, gozara essas possibilidades até o clímax,
perdendo-me pela abusiva saciedade. Jerônimo era, porém, suficientemente bom para não comentar realidades tão duras, reafirmando a generosidade espontânea que o caracterizava. Desarticulou minhas impressões desagradáveis, tangendo assuntos novos. Então ele poderia ter pego pesado com o André. Ele pegou bem leve. Olha, e tu fizeste... Não, em nenhum momento ele até disse assim, eu não conheço o teu passado. Claro que conhece. Em breve chegávamos à residência do enfermo, cujo estado era gravíssimo. Alguns amigos desencarnados velavam atentos. Iluminada a entidade que evidenciava grande interesse pelo agonizante, acercou-se do assistente, indagando se o decesso, o óbito, fora marcado para aquele dia. É comum, num processo de desencarnação, ter espíritos em torno? Não. Então, presta bem atenção. Nós sabemos que isso aqui são... essas desencarnações acompanhadas são casos raríssimos. Tá? Não é comum. Ok? Então, foi indagado ao nosso querido Jerônimo se o óbito fora marcado para aquele dia. Sim. Esclareceu o interpelado. A resistência orgânica terminou. Estamos autorizados a aliviá-lo. O que faremos hoje, alijando-lhe o fardo pesado de matéria densa. Olha a palavra, aliviá-lo. A misericórdia divina, não, os amigos espirituais não vão atropelando a lei. Enquanto há vitalidade, há vida. Uma vez que houve o esgotamento dos órgãos, agora vamos iniciar esse processo de desligamento para o quê? Aliviá-los. A interlocutora consultou ainda sobre a oportunidade de reunir ali alguns beneficiários da missão cumprida pelo moribundo, que lhe desejavam testemunhar carinhoso apreço no derradeiro dia carnal. Minha amiga, compreende as dificuldades inerentes ao assunto? Respondeu o nosso dirigente com gentileza. Se Dimas estivesse plenamente senhor das emoções, não surgiria inconveniente algum. Entretanto, ele permanece agora sob agitações psíquicas muito fortes. Conhece o fim próximo do aparelho carnal, mas não pode esquivar-se, de súbito, às algemas domésticas. Teme o futuro dos seus... Conserva-se em total descontrole dos nervos e enlaça-se nas emissões de inquietude da esposa e dos filhos. Vocês entenderam aí qual é o porquê que ele está nessa aflição toda? Cremos ser inoportuna essa visita compacta, no decorrer das atividades da desencarnação, mesmo tratando-se dos melhores amigos do doente, para que se lhe não agrave o descontrole mental. Dimas poderá, não obstante, ser amparado pelo afeto dos que por ele têm afeição. Logo se desfaça do corpo grosseiro. Além disso, sugiro que manifestação de carinho, merecida e justa, lhe seja prestada por quantos o estimam no dia em que nos deslocarmos da casa transitória de Fabiano para as regiões mais altas. Nosso irmão e cooperador descansará ali sob atencioso cuidado, junto de outros amigos em condições análogas. Não faltaremos com o aviso prévio sobre sua partida, para que se congreguem conosco os seus afeiçoados na prece de reconhecimento que elevaremos ao Todo-Poderoso. A consulente, né, essa criatura que estava consultando, manifestou sincera satisfação e acentuou. Bem lembrado. Esperaremos a comunicação no instante oportuno. Logo após, despediu-se, afastando-se ao lado de outros visitantes de nossa esfera, que nos deixavam agora campo livre para a nossa necessária atuação. O transe era, sem dúvida, melindroso. A esposa do médio, ao pé dele, não obstante prolongadas vigílias e sacrifícios estafantes,
que a expressão fisionômica denunciava. Mantinha-se firme ao seu lado, olhos vermelhos de chorar, emitindo forças de retenção amorosa que prendiam o moribundo em vasto emaranhado de fios cinzentos, dando-nos a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa. Era a emissão dela, era ela o aprisionando. E ele também se aprisionando a ela. Era vínculo. Porque ela o quê? Ela o prendia. Ela não queria que ele desencarnasse. E ele também é aprisionado. E aí ele coloca isso aqui como o quê? Olha, vamos voltar. A esposa do médium, ao pé dele, ali ao lado na cama, não obstante prolongadas vigílias e sacrifícios estafantes, porque ela estava noites e noites sem dormir, cansada, que a expressão fisionômica denunciava, ela mantinha-se firme a seu lado, apesar de todo o cansaço, olhos vermelhos de chorar, emitindo forças, ela emitia forças de retenção. Reter o quê? Reter, prender. De retenção amorosa, que prendiam o moribundo. Moribundo por quê? Já estava quase a desencarnação realmente. Em vasto emaranhado de fios cinzentos. Era ela. Ela emitia tamanho desejo de querer que a pessoa o quê? Fique. A gente tem que entender que chega uma hora que as pessoas se vão. Nós também nos vamos. E a gente tem que colocar na mão do Pai, realmente. Seja feita a vontade de Deus. Se é para ir, que vá. Se é para ficar, que fique. Esse caso aqui, logo ele retratou no início, essas desencarnações acompanhadas de forma individual, particular, são raras. Entendeste? Então, há uma desencarnação, mas é feito quase como um fenômeno natural. É aquela coisa, é um atendimento público, vamos usar esse termo. O básico. Entendeu? Espera acabar toda a vitalidade e vai deixando realmente a coisa acontecer naturalmente. Por quê? Porque não é necessário. Para aquela criatura, querido, não é necessário. É como se muitos de nós vivemos como animais. Ainda nem descobriu o que é espírito. Então, para que tanta particularidade? Comer, beber, dormir, trabalhar e procriar, isso é coisa que animal faz. Então, a criatura vive como animal, não tem consciência nenhuma de mundo espiritual, não sabe, nunca fez nenhuma oração, não sabe nem o que é Deus, não sabe nem o que é Jesus, não sabe nem o que é caridade. Ah, quer dizer então que o pessoal, nós estamos todos desamparados? Não. Tem espíritos para generalidade. Lembrem de tudo que nós estamos estudando hoje, quando esse tipo de experiência bater em nossa porta, tá? Não vá criar teia sobre ninguém e nem crie teia, se você estiver desencarnando, nem crie teia sobre quem está ficando. Segura na mão de Deus e vai. Você, de repente, vou pegar uma coisa bem drástica, que ainda é a nossa área sexual. Então, de repente, você já se reconhece uma pessoa que tem enfermidade na área. Então, você diz, você quer se melhorar. Você quer se melhorar. Então, o que você faz? Você não realiza, mas você pensa. Você vai à loucura. Então, isso tinha que começar no pensamento. Então, toda a nossa atitude, então, às vezes você não fala mal, mas mentalmente tu fica matando todo mundo. Você está entendendo? Então, nós temos que cultuar na mente e a mente vai refletir na vida. Entendeu? Ela reflete. Então, às vezes, nós não realizamos, mas nós o quê? Alimentamos na mente. E, gente, quando nós pensamos, o corpo, ele não consegue entender que é só um pensamento. Para ele, aquilo é uma realidade. Aquilo está acontecendo. Vamos voltar. Jerônimo apontou a bondoso e explicou Jerônimo. Nossa pobre amiga é o primeiro empecilho a remover. Improvisemos temporária melhora para o agonizante, a fim de sossegar-lhe a mente aflita. Vocês lembram disso? A melhora da morte. Tem a melhora da morte? Somente depois de semelhante medida conseguiremos retirá-lo sem maior impedimento. As correntes de força
exteriorizadas por ela infundem vida aparente aos centros de energia vital, já em adiantado processo de desintegração. Gente, era ela dando vida aparente, a vitalidade realmente a Dimas. Tamanho desejo dela De que ele ficasse. que ele ficasse. Recomendou o assistente que Luciana e Hipólito se mantivessem ao lado da senhora, modificando-lhe as vibrações mentais, e instruiu-me para coadjuvar-lhe a influenciação, como se fazia necessário. Enquanto mantinha as mãos coladas ao cérebro de Dimas, propiciando-lhe a renovação das forças gerais, Jerônimo aplicava-lhe passes longitudinais, desfazendo os fios magnéticos que se entrecruzavam sobre o corpo abatido. Tudo isso para a melhora da mão. Reparei que o moribundo se encontrava já em dolorosas condições, plenamente desorganizado. Então, o que ela acha que é um ato de amor, passa a ser um ato de desamor. Porque ela está prejudicando a ele, fazendo mal a ele. O que poderia ser mais fácil, esse desligamento, se torna muito penoso, por causa da vibração da criatura. Plenamente desorganizado, o fígado começava definitivamente a paralisar suas funções. O estômago, o pâncreas e o duodeno apresentavam anomalias estranhas. Os rins pareciam praticamente mortos. Os glomérulos, aí tem uma notinha lá. Pequenos tufos ou novelos de fibras nervosas ou vasos sanguíneos, especialmente capilares. Prendiam-se aos ramos arteriais como pequeninos botões arroxeados. Os tubos coletores enrijecidos prenunciavam o fim do corpo. Sintomas de gangrena pesavam em toda a atmosfera orgânica. O que mais impressionava, porém, era a movimentação da fauna microscópica. Corpúsculos das mais variadas espécies nadavam nos líquidos acumulados no ventre, concentrando-se particularmente no ângulo hepático, como a buscarem alguma coisa com avidez nas vizinhanças da vesícula. O coração trabalhava com dificuldade. Enfim, o enfraquecimento atingira o auge. Precisamos fornecer-lhe melhoras fictícias, Asseverou o dirigente de nossa atividade. tranquilizando-lhe os parentes aflitos. A câmara está repleta de substâncias mentais torturantes. O assistente principiou, então, a exercer intensivamente sua influência. Dimas, de raciocínio obnubilado, seria ofuscado, deslumbrado pela dor, tadinho. Sentia dor. Não divisava a nossa presença. Os atritos celulares, pelo rápido desenvolvimento dos vírus portadores do coma, impediam-lhe percepções claras. As proveitosas faculdades mediúnicas que ele possuía haviam caído em temporário eclipse ante os choques do sofrimento. Era, porém, extremamente sensível à atuação magnética. Pouco a pouco, com a interferência de Jerônimo, o amigo acalmou-se, respirou em ritmo quase normal, abriu os olhos fundos e exclamou, reconfortado: Graças a Deus, louvado seja Deus. Um dos filhos, a contemplar-o de olhos súplices, seguiu-lhe as palavras ansioso, indagando no gesto de alívio. Melhorou, papai? Oh, sim, meu filho. Agora respiro mais livremente. Sente os amigos espirituais ao seu lado? Não. Quero crer que o sofrimento físico cerrou a porta que me comunicava com a esfera invisível. Mesmo assim,
Estou muito confiante. Jesus nos desampara. Aí ele, papai, tá enxergando aí o mundo espiritual, né? O pai morrendo e o menino querendo doido para saber como é a morte, né? O enfermo sorriu, algo triste, aí disse, não, meu filho, esse aqui é do mesmo grau do André Luiz, né? Fixou a companheira em lágrimas e aduziu. Todos nós experimentaremos a solidão nos grandes momentos de aferir valores espirituais. Estou convencido de que os nossos guias do plano superior não me olvidarão as necessidades. Entretanto, não devo esperar que tomem cuidado permanente comigo. Estava inteiramente amparada por Luciana. Quem era Luciana? A enfermeira. Do mundo espiritual. Que a abraçava afetuosa. Viam-se-lhe os sinais de angustioso cansaço. Lágrimas espessas corriam-lhe dos olhos congestionados. Jerônimo, agora, pousava a destra na fronte do moribundo, proporcionando-lhe força, inspiração e ideias favoráveis ao desdobramento de nossos serviços. Dimas mostrou novo brilho no olhar, encarou a companheira, esforçando-se por parecer tranquilo, e rogou. Querida, vai descansar. Peço-lhe, tantas noites a fios de sentinela acabarão por aniquilá-la. Que será de mim, doente e exausto, se o desânimo surpreender-nos a todos? Fez mais longo intervalo e prosseguiu. Repouso é meu pedido. Ficaria tão satisfeito se a visse mais forte. Não se retarde. Sinto-me muito melhor e sei que o dia será de calma e reconforto. Cedendo a instâncias do esposo e docemente constrangida pela influência de Luciana e Hipólito, constrangida mesmo, era pressão, a matrona recolheu-se ao quarto. Em vista das melhoras obtidas, houve expansão de júbilo familiar. O médico foi chamado. Radiante, o clínico asseverou que os prognósticos contrariavam suposições anteriores. Renovou as indicações, dispensou os anestésicos e recomendou ao pessoal doméstico que entregasse o doente ao repouso absoluto. Dimas acusava melhoras surpreendentes. Era razoável, portanto, que a câmara fosse deixada em silêncio para que ele tivesse um sono reparador. Ele não sabia que essa melhora aí é por... Então, como o próprio Jerônimo aqui o induziu, o inspirou a falar isso para a esposa. Que talvez a vontade desse é, fica, amor, aqui mesmo, morra, mas morra comigo, né? Me deixe sozinho que eu não quero ficar só, né? Então, ele estava realmente sob inspiração de Jerônimo. O Esculápio 34, que é o médico, atendia-nos ao desejo. Em breves minutos, o compartimento ficou solitário, facilitando-nos o serviço. O assistente distribuiu o trabalho a todos nós. Hipólito e Luciana, depois de tecerem uma rede fluídica de defesa em torno do leito, para que as vibrações mentais inferiores fossem absorvidas, permaneceram em prece ao lado, enquanto eu mantive a destra sobre o plexo solar do agonizante. Então você imagina todo o trabalho que a esposa dele está dando aqui para esse grupo. Imagina agora um trabalho desse, uma desencarnação sem todo esse acompanhamento. A dificuldade do espírito, inclusive até de sair do corpo por conta dessas teias todas. E não precisa estar lá do lado, pode estar noutra sala, mas emanando tudo. Tanto é que a Luciana, foi a Luciana com quem? A Luciana e Hipólito. Criaram uma rede em torno da desencarnação. Porque, gente, a gente pensa que não, mas a mente da gente, ela emana, ela liga, ela ata. Hipólito e Luciana, depois de tecerem uma rede fluídica de defesa em torno do leito, para que as vibrações mentais inferiores fossem absorvidas, permaneceram em prece ao lado, enquanto eu mantive a destra sobre o plexo solar do agonizante. Iniciaremos agora
as operações decisivas. Declarou-nos Jerônimo resoluto. Antes, porém, forneçamos ao nosso amigo a oportunidade da oração final. O assistente tocou demoradamente na parte posterior do cérebro. Vimos que o agonizante passou a emitir pensamentos luminosos e belos. Não nos via, nem nos ouvia de maneira direta, mas conservava a intuição clara e ativa. Sob o controle de Jerônimo, experimentou imperiosa necessidade de orar e, embora os lábios cansados prosseguissem imóveis, assinalamos a rogativa mental que endereçava ao Divino Mestre. Meu Senhor Jesus Cristo, creio que atingi o fim do meu corpo, do corpo que me destes por algum tempo, como dádiva preciosa e bendita. Eu não sei, Senhor, quantas vezes feri a máquina fisiológica que me confiastes. Inconscientemente, quebrei-lhe as peças com o meu descaso, menosprezando o patrimônio sagrado, cujo valor estou reconhecendo em mais de 12 meses de sofrimentos carnais incessantes. Não te posso implorar a bênção da morte pacífica, porque nada fiz de bom ou de útil para merecê-la. Mas se é possível, amado médico, socorre-me com o teu compassivo e desvelado amor. Curastes paralíticos, cegos e leprosos, porque tu não compadecerás de mim, miserável peregrino da terra? Seus olhos deixaram escapar lágrimas abundantes. Após breves minutos, observamos que o agonizante recordava a meninice distante. Na tela miraculosa da memória, revia o colo materno e sentia sede do carinho de mãe. Oh, se pudesse contar com o socorro da abençoada velhinha que a morte arrebatara há tantos anos. Refletia. Premido pelas doces reminiscências, modificou o quadro da súplica, lembrou a cena da crucificação de Jesus, insistiu mentalmente por vislumbrar o vulto sublime de Maria e, sentindo-se de joelhos diante dela, de Maria, implorou: Mãe dos céus, Mãe das mães humanas, refúgio dos órfãos da terra, sou agora também o menino frágil, com fome de afeto maternal nesta hora suprema. Ó Senhora Divina, Mãe do meu Mestre e do meu Senhor, digna-te abençoar-me. Lembra que teu Filho Divino pôde ver-te no derradeiro instante e intercede por mim, mísero servo, para que eu tenha minha Santa Mãe ao meu lado, um minuto de partir. Socorre-me, não me abandones, anjo tutelar da humanidade, bendita entre as mulheres. Ó, providência maravilhosa do céu, convertera-se o coração do moribundo em foco radioso e a porta de acesso deu entrada à venerável anciã, coroada de luz, semelhando neve luminosa. Ela se aproximou de Jerônimo e informou, após desejar-nos a paz divina. Sou a mãe dele. O assistente comentou a urgência da tarefa que nos aguardava e confiou-lhe o depósito querido. Em breves instantes, tínhamos perante os olhos inovidável quadro afetivo. Sentara-se a velhinha no leito, depondo a cabeça do moribundo no regaço acolhedor, afagando-a com as mãos cariciosas. Em virtude do reforço valioso no setor da colaboração, Hipólito e Luciana, atendendo ao nosso dirigente, foram velar pelo sono da esposa, para que as suas emissões mentais não nos alterassem o esforço. Mesmo dormindo, no recinto permanecemos os três apenas. Dimas, experimentando indefinível bem-estar no regaço materno, parecia esquecer agora todas as mágoas,
sentindo-se amparado como criança semi-inconsciente, quase feliz. Ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante, de mãos coladas à fronte do enfermo, passando, logo após, ao serviço complexo e silencioso de magnetização. Em primeiro lugar, insensibilizou inteiramente o vago. Nota. 10º nervo craniano e o principal componente do sistema nervoso parasimpático, que faz parte do sistema nervoso autônomo. Então, em primeiro lugar, insensibilizou inteiramente esse nervo, o vago, para facilitar o desligamento nas vísceras. A seguir, utilizando passes longitudinais, isolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando, mais tarde, as fibras inibidoras no cérebro. Descansando alguns segundos, asseverou. Não convém que Dimas fale, agora, aos parentes. Formularia, talvez, solicitações descabidas. Indicou o desencarnante e comentou, sorrindo. Noutro tempo, André, os antigos acreditavam que entidades mitológicas cortavam os fios da vida humana. Nós somos parcas. Nota. Na mitologia clássica, são as 3 deusas que determinam o curso da vida humana. Autênticas e efetuando semelhante operação. E porque eu indagasse tímido por onde iríamos começar, explicou-me o orientador. Segundo você sabe, há 3 regiões orgânicas fundamentais que demandam extremo cuidado nos serviços de liberação da alma. 3, quais são? Marca aí, vai fazendo círculo. O centro vegetativo, ligado ao ventre, como sede das manifestações fisiológicas. O centro emocional, zona dos sentimentos e desejos, sediado no tórax. E o centro mental, mais importante por excelência, situado no cérebro. Olha lá, centro vegetativo, que é ligado ao vento como sede das manifestações de ordem o quê? Fisiológica. O centro emocional, na zona dos sentimentos e dos desejos, sediado aqui no tórax. E o centro mental, mais importante por excelência, mais importante do que o vegetativo, mais importante do que o centro emocional, situado no cérebro. Minha curiosidade intelectual era enorme. Entendendo, porém, que a hora não comportava longos esclarecimentos, abtive-me de indagações. Jerônimo, todavia, gentil como sempre, percebeu-me o propósito de pesquisa e acrescentou. Noutro ensejo, André, você estudará o problema transcendente das várias zonas vitais da individualidade. Opa, então nós vamos estudar junto com ele. Aconselhando-me cautela na administração de energia magnética à mente do moribundo, começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, notei que certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em torno. Esticaram-se os membros inferiores com sintomas de esfriamento. Dimas gemeu em voz alta, semi-inconsciente. Acorreram amigos, assustados. Sacos de água quente foram-lhe apostos nos pés. Mas, antes que os familiares entrassem em cena, Jerônimo, com passes concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, que é o segundo, não é isso? Operando sobre determinado ponto do coração, que passou a funcionar como bomba mecânica desreguladamente. Nova cota de substância desprendia-se do corpo do epigastro. Nota.
parte média superior da parede abdominal. Corresponde em profundidade ao estômago e ao lobo esquerdo do fígado. Lembra que o centro vegetativo estava ligado ao ventre. Então, essa primeira substância saiu da onde? Do umbigo. Lembra que ele está desligando cada centro. Nova cota de substância despendia-se do corpo do epigastro, a garganta. Mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-se à libertação das forças motrizes, em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. O campo físico oferecia-nos resistência, insistindo pela retenção do Senhor espiritual. Com a fuga do pulso, foram chamados os parentes e os médicos, que acorreram rapidamente. No regaço maternal, todavia, e sob nossa influenciação direta, Dimas não conseguiu articular palavras ou concatenar raciocínios. Alcançáramos o coma em boas condições. O assistente estabeleceu reduzido tempo de descanso, mas volveu a intervir no cérebro. Era a última etapa, concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal. Depressão em forma de losango existente no assoalho, base do quarto ventrículo cerebral. Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias, e brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana. Ou seja, o terceiro, O último. E é o mais importante. Desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Então, aqui foi o maior, Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. Fazei brilhar a vossa luz. O Espírito é, se o quiser, como uma chama, um rubi. Lembra do Livro dos Espíritos? Na próxima semana, as meninas vão trazer essa parte que é da área delas, que não é da tia, que elas podem explicar. E aí nós vamos dar uma explicação detalhada. Porque o que está acontecendo? Nós desmiuçamos bastante isso, até antes. Agora está no momento de desligar, é um serviço dele. Nós já sabemos o quê? Quem estava impedindo muito era quem? A esposa. Agora ele, de certa forma, fica preso justamente por causa do vínculo emocional. Eles disseram aqui que existem 3 centros. Então ele desligou o primeiro, que ele disse que saiu como se fosse uma substância do umbigo. Desligou o segundo, que saiu uma outra substância. E o terceiro ele coloca, como ele disse, ele disse, era uma luz tão intensa. O que é essa luz? É a saída do espírito. Quebrou uma expressão. Não é quebrar de pegar um vidro e quebrar. Tudo que o André Luiz está retratando, ele está retratando do ponto de vista do mundo espiritual. Como ele diz, olha, aquela água quente, alguém que chegou foi alguém do mundo físico. Eles do mundo espiritual disseram, ainda bem que não veio nem os familiares. Eles queriam levar ele aonde? No coma. Porque vamos voltar aqui. Alcançáramos o coma em boas condições. O assistente estabeleceu reduzido tempo de descanso, mas volveu a intervir aonde? No cérebro. Era a última etapa, que era o quê? O centro mental. Que volta aqui, olha. Segundo você sabe, há 3 regiões orgânicas fundamentais que demandam extremo cuidado nos serviços de libertação da alma na desencarnação. O centro vegetativo, ligado ao ventre, como sede das manifestações de ordem fisiológica, o emocional, zona do sentimento, e o tórax mental. O que ele está sendo feito, Jerônimo? Está indo nesses 3 pontos. Eles conseguem atuar sobre o ventre, sobre o sentimento. Mas esse último aqui, só quem realiza esse desligamento é o próprio Espírito. Para vocês verem, ele quebrou. Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcia. E ele diz que brilhante chama violeta dourada desligou-se da craniana, que é o espírito. Quando no Livro dos Espíritos pergunta, eu vou trazer a próxima semana,
Aonde está ligado o espírito? Em alguma parte do corpo, ele diz, para aqueles que muito amam no coração. Para aqueles que muito pensam no cérebro. Então aqui já deu a entender que esse aqui não era o que muito amam, mas aquele que de certa forma muito pensa. Estava ligado no crânio. Alguma coisa quem quebrou foi Jerônimo, para desligar de certa forma, e aí ele disse uma chama violar, que é a cor do espírito, que cada um de nós emitimos uma cor. Vai desde o escuro até o brilhante. Então do escuro tu já sabe que a criatura... Vamos encerrar, gente? Foi bom o estudo? Acompanhar essa morte? Então vamos orar? Divino amigo Jesus, amor de nossa vida, essa noite nós estudamos o desligamento do corpo físico deste homem ao qual nós chamamos de Dimas. Muitas vezes, Jesus, já vivenciamos essa experiência. Como estamos encarnados, iremos mais uma vez vivenciar. Todas essas lições que nos foi dada essa noite, possam, Senhor da vida, fazer parte da nossa lucidez, da nossa consciência, que possamos recordar que sair do corpo é um ato de continuidade e não de final. Muito obrigado pelo livro que nos esclarece, muito obrigada pela oportunidade de estudo e nos fortalece, Senhor, para essa maturidade espiritual. Muito obrigado, amor de nossa vida, e muito obrigado a todos vocês, amigos espirituais.